Vou fazer um exemplo aqui. É o exemplo 1.2. Então quem tem o livro, lá está o exemplo 1.2. Deixa eu ler para você o que é esse exemplo, né? Ele faz o seguinte, ele desenha num sistema ortogonal, ele desenha um cubo de lado 1. E aí ele constrói dois vetores, um nesta face do cubo, que ele chama de vetor A, e o outro nesta outra face do cubo, que ele chama de vetor B. E a pergunta é a seguinte, qual é o ângulo que esses dois vetores formam? O ângulo que esses dois vetores formam é esse ângulo aqui. Tá? Entendeu? Então, o vetor A está naquela face do cubo no plano XZ. Aliás, você saberia me dizer quais são as componentes cartesianas do vetor A? É um cubo de lado unitário, né? Foi dito isso, né? Então, quais são as componentes cartesianas do vetor A? Ele tem componente x1, componente y0 e componente z1. Então, eu vou escrevê-lo assim, como sendo i mais k. Pode ser? Uma outra forma de você representar esse vetor seria representá-lo assim, escrever 1, 0 e 1. Tá? Ok, quem é o vetor B? O vetor B é o vetor que une a origem ao vértice daquele lado que está no plano YZ. 1J mais 1K. Ou ainda 0, 1, 1. Ok. Ok, e aí, como é que eu calculo aquele ângulo, hein? Faz um produto escalar. Faço o produto escalar entre A e B. Então, A escalar B, a gente viu, isso aqui é o módulo de A, módulo de B, cosseno do ângulo θ, o que eles formam. Eu posso fazer o produto escalar de A com B utilizando diretamente essas duas expressões, não? Se eu fizer A escalar B, isso é I escalar J mais I escalar K, que é 0, mais K escalar J mais K escalar K, que é 1. Portanto, A escalar B dá 1. Todo mundo vê isso ou não? Você está com dúvida, não é verdade? Então, olha só. Bom, façamos aqui. A escalar B, se eu usar aquela representação ali, eu tenho como I mais K escalar J mais K. Lembra, a gente provou agora há pouco que vale a propriedade distributiva. Então isso aqui é I escalar J mais I escalar K mais K escalar J mais K escalar K. Como esses vetores, esses versores são ortogonais, isso aqui dá 0, isso aqui dá 0, isso aqui dá 0 e aquele dá 1. São vetores unitários, né? Isso aqui vale 1. Então, esta quantidade aqui eu sei quanto vale, ele vale 1. Quanto vale o módulo do vetor A? Bom, o vetor A é a diagonal de um quadrado de lado 1. Portanto, ele vale raiz de 2. Então, módulo de A vale raiz de 2, assim como o módulo de B vale raiz de 2 cosseno de θ. Bom, daqui se conclui que cosseno de θ igual a meio. Portanto, o θ é o arco cujo cosseno é meio. Que arco é esse? θ igual a 60 graus. Tá bom? Vamos falar agora de produto triplo escalar, tá? Então, produto que significa o seguinte, eu pegar um vetor A
e multiplicar escalarmente por um produto vetorial de B com C. O que é isso? É um número ou um vetor? Isso é um escalar ou é um vetor? Isso é um escalar, né? Esse resultado aqui é um vetor, e aí eu tenho um produto escalar. Então, eu tenho algo assim, olha, como por exemplo, seja aqui o vetor B, seja aqui o vetor C. E seja aqui o vetor A, por exemplo. Entendeu? O vetor B e C, por exemplo, no plano horizontal e o vetor A inclinado em relação a esse plano. O produto vetorial de B com C não vai me dar um vetor perpendicular a esse plano, formado por BC? Digamos que nessa direção aqui, ó. Correto? Talvez aqui assim. Então, o produto vetorial de B com C vai estar aqui. Aí eu vou fazer o produto escalar de A com esse resultado. Vai me dar um número isso. Nós vimos que o módulo do produto vetorial ele vai dar a área de um paralelogramo. Correto? Então, este vetor aqui, o módulo dele é exatamente igual à área do paralelogramo formado pelos lados B e C. Aí eu vou fazer o produto escalar com A. Alguém saberia dizer qual o resultado final disso? Eu digo o número que eu obtenho daí? Que seria basicamente a área da base, não é? Isso aqui não é a área da base? A projeção de A nessa direção me dá a altura de um paralelepípedo, né? Então aquilo vai me dar um volume, na verdade, desse objeto aqui, que eu construo a partir desses lados. Entendeu? Então isso aqui ele pode ser interpretado como um volume de um paralelepípedo. Bom, isso aqui eu também posso representar essa operação de uma forma condensada, que seria escrever, isso dá para mostrar muito facilmente, que isso é o determinante de uma matriz constituída por componentes dos vetores A, do vetor B e do vetor C. É muito fácil, você basta desenvolver essa álgebra e mostrar que o resultado disso pode ser escrito como esse determinante. Existe ainda o triplo produto vetorial. Então, dado três vetores A, B e C, eu posso construir um outro vetor que é dado por A, vetor B, C. Tá? E aí existe uma propriedade que que está como exercício, que é para mostrar que isso é A escalar C na direção B menos A escalar B na direção C. Escalar C.